Quantas vezes estamos com a vida parada, estagnada e não sabemos para onde ir? Quantas vezes estamos enfrentando dias difíceis e não sabemos o que fazer? Quantas vezes não temos clareza do que realmente está acontecendo e nem sabemos como mudar a vida que estamos vivendo? Porém, alguém tem planos abençoadores para cada um de nós. Bom dia, bem-vindo ao Start Espiritual, esse momento nas manhãs para ativar e fortalecer a nossa conexão com o Criador. E o tema desse tempo é proximidade com Deus. Uma proximidade que deve ser valorizada, desejada, buscada e experimentada por cada um de nós. Estamos tratando daquela história onde Deus aparece para Moisés em meio às chamas em uma sarça. Essa história está lá em Êxodo, capítulo 3, e eu quero ler com você dois versos, o verso 7 e o verso 8. É Deus dizendo: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla. Todos nós precisamos de proximidade com Deus, pois neste tempo Deus nos revela seus planos abençoadores para o seu povo. Naquele tempo de contato com Deus, na proximidade com Deus, Moisés fica sabendo os planos abençoadores que Deus tinha, os planos divinos. Presta atenção. O povo, os hebreus, estava vivendo tempos difíceis. A vida que eles estavam vivendo lhes trazia sofrimento. Eles eram escravos no Egito. O rei do Egito, Faraó, os oprimia cada dia mais. Mas Deus tinha planos para mudar esta situação de sofrimento. E neste contato com Moisés, Deus revela os seus planos abençoadores. Também o mundo que nós vivemos hoje, muitas vezes é duro demais, cheio de sofrimento. Os padrões impostos por este mundo, na maioria das vezes, não são bons. O comportamento que é comum ao mundo pode muitas vezes levar as pessoas a destinos, a resultados ruins. Ou seja, muito do que se vive neste mundo é mal e desagrada a Deus. Existem padrões de imoralidade, de egoísmo, de incredulidade, e tudo isso vai resultar no sofrimento humano. O inimigo de nossas almas tem escravizado muitas pessoas. Hoje, o povo também, de alguma forma, é oprimido. Oprimido pelos seus enganos, pelos seus erros, oprimido por suas escolhas ruins. Muitos estão totalmente escravizados numa vida longe de Deus, longe da vontade de Deus. E longe de Deus, dominados pelo engano, escravos do pecado, eles nem entendem o que está acontecendo, porque é como se estivessem cegos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 diz: o Deus deste mundo, entenda Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Eita! O texto está dizendo que o povo vai de mal a pior e nem percebe. Estão cegos para essa realidade. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus tem planos para mudar esta situação de cegueira, esta situação de escravidão. Deus tem plano para mudar a situação de sofrimento do povo. Porém, longe de Deus, ninguém entenderá os planos divinos.
Isaías 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os planos e os caminhos de Deus são mais elevados. Longe de Deus, nós não damos conta de entendê-los. Na história bíblica, nos dias de Moisés, ninguém, em nenhum lugar, poderia imaginar o que Deus iria fazer. Mas quando Moisés se aproxima de Deus, ele fica sabendo. Deus revela os seus planos. Pois na proximidade com Deus, ele nos revela seus planos abençoadores. Ele diz: eu desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla. Deus diz para Moisés quais são os seus planos, o que ele vai fazer. Você quer saber quais são os planos de Deus para a sua história? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus através de períodos de oração. Na oração, quando nós falamos com Deus, nós somos confortados e até direcionados. Se aproxime de Deus lendo e meditando na bendita palavra, na Bíblia. Deus pode nos falar de muitas formas, mas a principal é a Escritura. Deus revela seus planos abençoadores através da Bíblia. Você conhece o texto, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se aproxime de Deus através de relacionamentos com pessoas de Deus. Pessoas que andam no caminho da fé. Porque pessoas usadas por Deus lhes ajudam a entender os planos de Deus. Provérbios 11:14 diz: não havendo direção sábia, o povo fracassa, mas com muitos conselheiros há segurança. Pessoas longe de Deus, elas te corrompem, elas te afastam de Deus. Mas pessoas que estão próximas de Deus, elas te aproximam de Deus, te ajudam a entender os planos de Deus. Coisa boa é próximo de Deus, ser direcionado por Deus. E então Deus revela a sua vontade e faz promessas para os seus filhos. No texto, Deus diz: eu vou livrar o povo da opressão do inimigo. Eu desci a fim de livrá-los. Quantos hoje vivem uma vida de opressão e sofrimento? Quantos estão escravizados pelos seus pecados, pelos seus maus pensamentos? Quantos estão precisando de direção para um futuro abençoador? E se você é alguém que deseja ser livre, precisa ser liberto, você precisa buscar a Deus de todo o coração, se aproximar de Deus, e a melhor maneira de fazer isso é através do Senhor Jesus. Você conhece alguém que precisa de libertação? Apresente a Jesus. Ajude essa pessoa a aproximar-se de Jesus. Porque Jesus é o caminho até a proximidade com Deus Pai. João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém num dito popular diz: todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, se alguém quer viver um tempo de libertação e viver os planos de Deus para a sua vida, o caminho se chama Jesus. Se alguém quer viver um futuro abençoador, Deus tem planos para a sua vida. Permaneça próximo do Senhor e entenda a vontade de Deus. Porque todos nós precisamos de proximidade com Deus. E neste tempo, Deus nos revela seus planos abençoadores para a nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu nome acima de todo nome. Obrigado pelo dom da vida, pela tua misericórdia que se renova sobre nós. Obrigado pela tua palavra que nos traz direção. E nós entendemos que próximos do Senhor nós somos direcionados, nós somos abençoados
e o Senhor revela a tua vontade, os teus planos para a nossa vida. Não nos deixe perdidos, sem saber o que fazer, o que esperar do futuro. Mostra a tua vontade para as nossas vidas. Se há alguém perdido, oprimido, longe do Senhor, precisando de libertação, que hoje essa pessoa encontre o caminho, Jesus, e viva uma nova e abençoadora história. E fazemos essa oração no nome do próprio Senhor Jesus. Amém. Mais um momento especial falando sobre proximidade com Deus. Você não sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Se aproxime dele e ele vai revelar a sua vontade para você. Se você quer ajudar outras pessoas a entender quais são os planos de Deus, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário e vamos juntos avançar na construção de uma vida relevante. Que o bom Deus abençoe o nosso dia.